Boa tarde, amados. Boa tarde, bom dia, boa noite. Independentemente da hora que Cântico de Sião chegar na sua casa, no seu lar, aleluia. Que você seja abençoado com todas as bênçãos dos céus. É o que eu desejo a sua vida. Irmãos amados, eu trouxe um vídeo aqui, vou trazer um vídeo aqui que eu achei muito interessante para a nossa compreensão, para mim, para você. Achei muito interessante, eu já assisti, achei interessante e queria que vocês assistissem. Diz assim: What they found in Southern Iraq. O que eles encontraram no sul do Iraque is way beyond our comprehension. Está muito além da nossa compreensão. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo para vocês dizer o que vocês acham disso, ok? Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos dá, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas. Jesus, vai de encontro a cada um dos meus amados irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que nos assistem nesse canal. Que eles sejam abençoados, Senhor. Que eles sejam, Senhor Jesus, ó Pai Santo, protegidos pelo poder do teu sangue, ó Deus. E que nós, Senhor Jesus, passamos a desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida neste dia, Senhor Jesus, que nós ouvimos estes comentários, Senhor, das coisas do passado. Obrigada, Jesus, por tudo, porque é além mesmo da nossa compreensão que nós não compreendemos, Senhor. Mas obrigada, Senhor, por nos trazer e nós podermos proclamar e mostrar aos nossos irmãos também, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados, fiquem atentos ao que vocês vão assistir, ok? Vou passar agora para que vocês assistam e vocês deixem o seu gostei, o seu like, façam compartilhamento e assim Deus vai abençoando. Amém? Dá licença. A câmera fica torta com o fio. Jesus. Olhem só, irmãos, diz assim, olhem, escutem só. Anunnaki, o que você acha? Bem, o que eu acredito e me perguntaram. Prestem sua atenção. Eu vou passar o vídeo, vocês vão ouvir. Não é um vídeo muito longo, não. Eles não me perguntaram antes, e nós antes, e eu como diferente tal em tais teorias, só porque minha visão do mundo é uma qualidade de espécie de judaica cristã, bíblica. Nos manuscritos antigos dos hebreus, visão de um mundo e a razão pela qual eu penduro meu chapéu nessa intelectualidade nisto é porque é profecias, ok? E a palavra profética apenas para dar aos seus espectadores uma ideia. E é como nós olhássemos para um desfile e um helicóptero, os seres supremos no helicóptero. E ele pode ver o primeiro flutuador, ele pode ver o último voto traçado. Você e eu estamos no chão. E nós estamos olhando para os carros alegóricos que se passam, como o Mickey Mouse, que nós vemos, que no início você sabe que está vindo para nós. O Mickey Mouse, o que está aqui, é aquele que apenas passou pelo feixe supremo. O primeiro ser supremo, que como um helicóptero também, que vê todos os desfiles. Por isso não é nada para ele, desde que ele está fora do espaço de tempo contínuo, como sabemos, para nos dizer porque o tempo não existe para ele, ou para dizer que o que vai acontecer. E ele faz isso continuamente, ao longo daqueles manuscritos hebraicos antigos. E que mais tarde se tornaria do primeiro século. No cenário, pelos manuscritos cristãos que ameaçam
that threat of prophecy is continued. que ameaçam que as profecias continuem à prova. The prophetic word is accurate. E a palavra profética é preciso, pois por isso That's why I believe é por isso que eu acredito que essas histórias, digamos, stories, let's say rather than the Chumash myth, essas histórias, digamos sim, que os mitos Chumaches ou os mitos or the mythos of the Sumerians. That's dos sumérios, é por isso que eu why I acredito. believe it. That's why I hold them in higher regard. Eu acredito isso e mantenho em uma conta de que do que o mito dos suméricos eram e os Chumaches ou os esquimós que vocês conhecem, You know, the Hopis, take your pick. ou o Hopi é a sua escolha. Right. And of course, ancient Sumeria is modern A day. direita, é claro, e a antiga Suméria é Iraque dos dias atuais, correto? Iraq. Correct. And I heard a rumor that Saddam E ela diz, eu ouvi um rumor de que Saddam Hussein foi realmente, Hussein was actually calling himself quer dizer, ele clamou realmente a si mesmo a reencarnação. the reincarnation of Nebuchadnezzar. Yeah. Ele disse que ele era a reencarnação de Nabucodonosor, sim. What do you think about O that? que você acha acerca disso? I think that there's in present day Iraq you have Eu acho que há um no Iraque de the hoje, ancient city of Babylon. que você tem a antiga cidade de Babilônia. Babylon is mentioned in the Hebrew scriptures. A Babilônia é escrita nas escrituras hebraicas It's the antithesis of Jerusalem. como a síntese de Jerusalém. You've got two thought lines, Você tem duas linhas de pensamento para este sistema mundial. two world systems. You have the Jerusalem system, Você tem o sistema judaico de Jerusalém you have the Babylonian system. e o sistema da Babilônia. Babylon became a ruin. A Babilônia veio a ser ruína, mas Saddam Saddam has poured literally billions of dollars into derramou literalmente bilhões de dólares building of Babylon. para reconstruir a Babilônia, o que é interessante. You never, O que você nunca ouve uma ala em never hear word one on any of the media, on any ou de qualquer notícia da mídia, em qualquer uma das agências de notícias, about Babylon. acerca da Babilônia. E há alguns, Iraq. ou algumas coisas do sul do Iraque. É um There's espírito. a spirit, and this gets a little spooky perhaps. É um espírito que fica um pouco assustador. Talvez haja There's an entity, there's a spirit, uma entidade lá, um espírito. there's what I believe a demonic Ou é o que eu acredito que seja uma força demoníaca sobre essa região. force over that region. It has been there for thousands of E está lá, essa força demoníaca está lá sobre milhares de anos. years, excuse me, and it's never Milhares de anos, me desculpem. E nunca foi removido para que o mal antigo ancient evil is seja, para que o mal antigo seja removido e a morada sobre a terra, is dwelling over the land. My text for que this está sobre a terra. Meu texto para isso seria Daniel do livro de Daniel, que nós falamos talked about sobre that isso earlier mais in the show. cedo, antes do show. But for your viewers, Daniel was a prophet Mas para seus espectadores, Daniel foi um profeta que viveu thousands of years ago. milhares de anos atrás. He shoots off a prayer. He shoots off a Ele preferia estar sempre em orações. Meu telefone não para, Jesus. Ele preferia sempre estar em orações e levar este ser angélico. and it takes this angelic being, a good angel, Ele tomava esse ser angélico como um bom anjo, 21 dias para chegar a ele primeiro. 21 days to get to him. First time, 21 days. And you say to yourself, Primeira vez, 21 dias. Você diz para si mesmo: well, what was going on? bem, o que estava acontecendo? Houve uma guerra? There was a war. There was a conflict. And Sim, houve uma guerra, houve um conflito. E o anjo, the angel, when he appears to Daniel, says, quando ele aparece para Daniel, ele diz que eu saí de "I left 20 with the moment you uttered your de prayer, 21 dias com o momento em que pronunciou sua oração. Eu saí, mas o príncipe da Pérsia, I left. But the prince of Persia withstood me. And I me resistiu e eu tenho que ir had to buscar. go get reinforcements and help Eu tive que buscar reforços de ajuda and come back. e voltar. E você sabe que eu não sei I don't know what that warfare looks like. o que essa palavra pode mostrar. Guerra, parece que eles jogam They bolas, throw balls of light at each other. bolas de luz ou de fogo para uns contra os They fight outros. with swords. I have E eles lutam com a espada. Eu não tenho ideia nenhuma, pista, como seria. no clue. No one does. It's all Nenhuma pessoa faz, nem tudo é conjectura. conjecture. But there was a battle.
Mas realmente existe uma batalha entre as forças. between the forces, and he lands. E ele tem suas. Ele aterriza. A coisa é que o The príncipe, thing is that Prince of Persia o has príncipe da Pérsia, nunca foi removido. never been removed. It's still there. Ainda está lá há milhares de anos. Thousands of years, it's still there. Ainda está lá. Por isso que todas essas coisas, That's why all this stuff with Iraq, I believe has such incredible com o Iraque, eu acredito que tem tal incrível consequence and link consequências e links diretamente directly to the ancient para text, os textos antigos e a antiga the ancient profecia. prophetic word. A palavra certa é você acredita que são estas. believe that these giants could have created Você acredita que esses gigantes poderiam ter criado a pirâmide? Slim? Stiling, chamado Stiling, o que você acha? Que há um amigo? There's a friend of mine, Patty Heron, Ele disse, há um amigo lá chamado meu pai, Heron, quem escreveu who's written a great book on that. que escreveu um livro sobre o que os Nephilim The Nephilim, the period of apocalypse. do Apocalipse, pirâmides, e eles And acreditam he believes that que se eu estou recebendo isso, certo? if I'm getting this right, he believes that the Nephilim Se eu estiver recebendo isso direito, eles acreditam que no fim construído, constructed. os Nephilim, eles acreditam que os Nephilim construíram a pirâmide. E eu tenho um pouco de I have a slightly diferente. different viewpoint. I believe Eu tenho um certo ponto diferente de vista. Eu acredito que quando Clarence Larkin says, I a Clarence Larkin diz que eu acredito que é um marcador, something the ancient man, the Larkin diz que eu acredito que é um marcador, algo que o homem antigo, do antigo presentes gerenciados apontam que por alguns, that some of this building, for instance, que alguns desses prédios construídos, se eu pudesse afastar as pirâmides through the pyramids for a second. In Baalbek, por um segundo, na prova você you have these huge stones, você tem essas pedras enormes. weighing hundreds of thousands of tons. Eu quero dizer, são centenas de milhares de toneladas apenas o seu mamute e não. They're mammoth, and no one knows how they got there. E ninguém sabe, nem tem ideia como que essas pedras foram ser colocadas ali. One. Two, the legend says that the giants Número 2, a legenda diz que os gigantes built construíram isso. Cavilha construída de volta. Você não pode ir para lá. You can't go to it today because it's in Bekaa Valley. Porque hoje é no Vale de Baca, Vale Pecan, é completamente invadida Valley is completely overrun with, Syrian terrorists. por terroristas sírios. Can't get there. E tudo isso, ninguém pode nunca chegar lá. Tudo isso são outras coisas que você não pode chegar lá. Something, Zawi Hawass, the director, E alguma coisa que você sabe, chamado Zumbi Ramas, o diretor do Supremo em Antiguidades, Egyptian Antiquities, como é que diz? O Supremo Antigo do Egito. believes that E os egípcios acreditam que his ancestors seus antepassados construíram as pirâmides, mas até agora, built the pyramid. But so far, in my opinion, no one's really come up para minha opinião, ninguém realmente chegou with a theory. com uma teoria, a teoria da The rampa theory with the sand would be, com areia. Seria como que teria a rampa? longer than to build the pyramid. Demorar mais do que construir uma pirâmide. The casing stones are the tolerance between them. E o caso das pedras, do revestimentos, da tolerância entre elas, são como alguns Like deles, some of them, like 1/100th of an inch if my finger. de 100 de uma polegada, de 1.100 de uma polegada, se os meus números são And certos. E essa coisa do sarcófago this thing, the sarcophagus in the king's chamber, na câmara do rei, não há tampa. there's no lid, there's no hieroglyphs, there's nothing. Não tem grifos maiores, não há nada. So the pyramid is definitely an enigma. Então, a pirâmide é definitivamente um enigma, quer dizer, um segredo. Há pessoas que acreditam There are other people who believe that the Grand Gallery, which que a grande... É um segredo. Muitas pessoas acreditam que a grande galeria que leva chamber à Câmara do Rei é realmente algum tipo is actually some sort of prophetic timeline
de uma linha do tempo profético que a prevê, which predicts the end of the earth. There's been several que prevê o fim da terra. books that I've read on that. Se houve alguns livros que se lê sobre esse meu verídico. My verdict is still out. I think Patty Harrington O meu verídico ainda está fora. Eu acho que Patty Haran has a great theory. I think tem uma grande teoria. Eu acho que seu livro vale a pena ler. it's well worth reading. There's a plug for you, Patty. Há uma tomada para você ver o pare, But it's well worth reading, and mas é bem no vale a pena ler it's an interesting este theory. livro, porque é uma teoria muito interessante. Eu I believe acredito that perhaps que talvez os bons tenham construído. guys might have built it. I believe the opposite Eu acredito no oposto como um marcador, as a marker. But we don't know. mas nós não sabemos, We certainly don't know how it was constructed. Nós não temos essa certeza, certamente. Não sei como foi construído bem. Eu não sei. Well, I'll tell you a little story. And Mas a mulher disse, eu vou te dizer uma pequena história. Nosso I público know this. We had provavelmente sabe isso. Nós tivemos no nosso show, on our show several months ago, há muitos meses atrás, Léo Caçador, Larry Hunter, who's an Egyptologist. que é um egiptologista, e fizemos uma And, fascinante. we did a fascinating two-part show with Larry. Nós fizemos 2 pontos no show, 2 partes com esse Léo. Larry has a friend who's a fellow Egyptologist. Então, esse Léo, ele tem um amigo que segue, um companheiro que é egiptologista, que mora no Egito, que vive no Egito, e ele conseguiu. And he managed to get below E ele conseguiu obter abaixo do planalto de Gizé, the plateau of Giza, Oh boy. under the houses, sobre as casas, bem o que ele encontrou. and what he found below in the tunnel was a giant, E o que ele encontrou abaixo do túnel era um gigante, a 13-foot giant, 13 pés de altura, um gigante de pé, intacto, que morreu deitado. Uau! 13 pés, irmãos, contem 13 pés, misericórdia. Sabe quantos? Quer ver quantos 13 vezes 12, quer ver? 2, 3, 6, 1 vezes 1, 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. C, 2 mais 3, e 2, 3. Nossa, é alto demais, irmãos. Misericórdia. intact, that had died, lying with its face Diz que ele estava intacto, mas ele morreu deitado com o rosto no braço. on its arm, clothed, fully Vestido, completamente vestido. clothed. And he's going to go back and he's going to try and get E ele vai de volta e ele tenta obter photographs. uma fotografia, fotografou aquele gigante. Come after the show. I I will can link you talk to up this with guy. E depois de mostrar que eu era exatamente Larry, mas I will ele link you up with Larry. é ele. He's known as the bad boy of Egypt. Ele é conhecido como bad boy, como o mau garoto da egiptologia. Because Isso é bom. Ele poderia fazer alguma coisa. yeah, he's totally going Sim, ele está indo totalmente contra os Zeus. zealous and his theory. That's right. That's E seu direito é assim, que ele está indo totalmente he's totally contra going against him. So ele. Então, essas armas, he's going to try and How go back interesting. vou tentar tudo e ficar assim. and get And that photographs of the ties right giant. in with the giants. And the Isso, desses laços de direito com os gigantes. and that Right. Em dinheiro, Fela está bem ligado ao de Padi. ties in with Patty's theory very, very much so. A teoria de Padi, muito, muito, muito. See, so How interesting. how Então, many ele é tão interessante quanto mais people estão. are under there? E quanto mais estão lá, Who knows? Who knows? quem sabe? They think they found the or Eles one pensam que eles encontraram um da arca, of the Ark of the Covenants. a arca do. Eles dizem que eles encontraram da arca do pacto, da aliança de Deus, e apenas pisando. And just sidestepping here a little bit, the E eles pisando aqui, pisando ali, contornando um pouco acolá. body of Cyrus, O corpo do Osíris no 4º nível, the fourth level of the Great Pyramid. do 4º nível, pele intacta de grande pirâmide, Intact, skin on the bone, no osso, e seu amigo. and his Egyptologist friend E seu amigo egiptologista do Egito disse said on the 2 occasions he's crawled que em 2 ocasiões em que ele rastejou lá to see him, para vê-lo, sua pele está ficando mais his forte. skin is getting stronger. He is getting strong.
E ele acha que esses gigantes estão ficando mais fortes como um ser humano. as a being. He has a pink robe, he has a Ele tem uma roupa cor-de-rosa, uma túnica cor-de-rosa que ele tem egípcia necklace on the shoulders, acima dos seus ombros. Ele tem long grey hair, muito tempo, cabelos grisalhos, sim, ele tem um bigode, has a mustache like Hitler. como Hitler. Ele tem algum tipo de He força has some leve. kind of light force field around him. Assim, uma qualidade de força em volta dele, em torno dele. E eu disse, And I said, well, this can only suggest bem, isso só pode sugerir uma coisa, em que ele está he's in suspended animation. numa animação suspensa. Poderá ser He said, incidente. I think exactly the same thing. Eu pensei exatamente no mesmo dia. Far out stuff, very Yeah, far out. so Very I interesting. just Coisas tão interessantes que eu só queria wanted to saber. throw that giant story That's in there wonderful, because thank you. they are out there. E lá há muitas histórias de gigantes. And when I came to the country in 2001, E quando eu vim lá na cidade, em 2001, de costa a costa, on Coast to Coast, I heard eu ouvi falar de um cavaleiro que tinha a encontrado, gentleman who had found at the bottom of the Grand Canyon tinham encontrado no fundo do Grand Canyon two giants. 2 gigantes. E eu acho que eles estavam na I região. think they were in the region of 10 to 12 feet tall, De 10 a 12 pés de altura, longos cabelos ruivos longos. red hair, Long red hair. double Native rows of Americans. teeth. Cabelo vermelho, direito. 6 dedos. Uau! 6 dedos, 6 dígitos. Right. 6 fingers, 6 digits on the toes, Yes. right? And I think this myth E os seus dedos do pé direito. E eu acho que isso é uma Smithsonian. Entrou e levou. came in and took them. There's E one levou. person, and again, this is all email. Há uma pessoa, e novamente isso é tudo, I can't verify this at all. tudo por e-mail. Não pude verificar isso totalmente. But it was the type of a thing where I got Mas information. isso tudo é um tipo de coisas que eu tenho informações para lhe dizer. O senhor Mr. Marzulli, So right away, it's like, okay, assim, imediatamente você sabe que é tudo it's bem, like an X-Files thing. que é coisa de, talvez, arquivos. I get this a lot. E eu recebo isso muito, um presente, muito, sempre. Mas This one person mas essa pessoa nunca deu. never gave me their real name, Essa pessoa que me informa essas coisas nunca me deu o nome exato, but said that she worked for the government, mas sempre me disse que trabalhava para o governo and there was apparently a range e que havia aparentemente uma tempestade, um dilúvio no Hope, or a deluge in the Hopi reservation, no Hope, assim, no lugar de reserva. and it washed away this ancient. E lavou isto no antigo cemitério, mas ninguém sabia News existed, que isso existia. E havia esqueletos, and there were skeletons of giants. de esqueletos de gigante, e o Smithsonian. The Smithsonian came in, packed these things up in crates. E entrou em embalados, essa coisa, You have to sign a paper saying e caixas. Ele teve que assinar um papel dizendo que você não, que você não, sinal de papel, de sigilo, porque, not a secrecy paper. Because the thing is, porque a coisa it doesn't fit in ele não se encaixa com você. with, the whole idea of coming over the E que Arctic, sabe que a ideia total de vir sobre o Ártico, the land bridge and all that, sobre a terra, e conhece a ponte da terra, de tudo que não cabe nele. it doesn't fit in. It doesn't fit their timeline. Isso não encaixa, às vezes não ajusta o seu nível de Their tempo, ou timeline. seu tempo. And so, Sim, e assim você sabe, os termos gigantes. if we have giants like that in America with red E se hair, nós tivéssemos uns gigantes desses na América, com cabelo vermelho, it's like, where did they come from? é como perguntar-se de onde eles vieram. And this, of course, in my É isso, claro, na minha opinião. the answer to that is it's the Nephilim. Então, a resposta para isso seria, eles diriam, são os Néfilins. Esses irmãos já ouviram falar, mas a Bíblia fala nos Néfilins da Bíblia. Por que você acha que eles estão aqui? Why do you think they are here? Why do you think Well, here's the they're jump. returning? Yeah, we need to get into the jump. Ok, nós precisamos entrar e dar um salto. É simplesmente The isso. jump is simply this: that in the book of Enoch, which Que we no talked livro de Enoque, se não está na Bíblia, que about falamos earlier, which sobre anteriormente, que paralelo o parallels the livro book of Genesis, but de Gênesis, mas certamente amplifica. certainly, amplifies it in a great. Ele certamente amplifica, e eu vou em muita coisa que fala. It talks about this one figure, this one Somente um jeito. individual
interdimensional being Um presente este sendo interdimensional, comes on the earth, and that que vem da Terra, e que aquele que name of that person or that o nome entity dessa pessoa ou essa entidade, eu deveria you dizer, say, is Samyaza. é chamado Samyaza. Bem alguns podem saber que Okay? Or some may know it as Semyazi, Samyazi. é um semiose, simula com link com Billy, linked with Billy Meyer, the sighting. Billy Maia, Carilo, avistamento A. There's, I believe, a linguistic link Eu acredito que há um elo linguístico entre between the Book of Enoch o livro de Enoque e Edra, Billy, and Edward Billy Meyer's book. Billy Maia, o livro de Ed Billy Maia, em 1976. Eu acredito. Because in 1976, I believe we published that book. Porque em 1976 eu acredito que ele publicou esse livro. It was the alleged Pleiadian cosmos, E que foi alegado no jogo do ponto cósmico, or Samyazi, que o Samyazi, que foram alguns Yazi que ele apareceu, ele falava. to him. So, one of my first discoveries was Então, uma das minhas primeiras descobertas 1991, 92, foi em 1991, 1992, e lendo o livro de Enoque, reading the Book of Enoch, and having e tendo o livro de Maia Meyer book in my library. na minha biblioteca, quando vi o nome Samayasa, Samyaza name in the Book of Enoch, it rang bell. e disso o nome do livro de Enoque tocou cinto a um par de There's a respostas. couple of answers here. It Aqui. begs the question, Aqui, sinto um par de resposta aqui. Implora aí a pergunta, did Billy Meyer fez have access to the Book of Enoch Billy Maia tem acesso ao livro de Enoque? and just lift the name because it sounded, E basta levantar o nome porque sou bem, ou na verdade estamos olhando? or in fact, are we looking at an interdimensional Será que nós não estamos olhando em um contexto no ser dimensional que existia? being that existed for thousands of years Que existiu por milhares de anos, and de alguma somehow forma? reappeared? Que reapareceu? Acredito que That what we're looking at are interdimensional beings nós estamos olhando para um ser interdimensional, seres que estão acessando o planeta. which are accessing the planet again. And Eles estão acessando o planeta novamente e acredito que eles foram I believe capazes that they were able to do this para fazer isso através de um evento. one event. There's a book called The Twisted Cross by Há um livro chamado A Cruz Torcida por Joseph, Carr. Mandatory reading for anybody uma leitura obrigatória para who quem get into this. quer entrar nessa coisa de ouvindo, ok? Tem esse livro aí. UFO thing. It was deliberate. Ele foi deliberado e eu acredito que de alguma forma que abriu I believe somehow that cracked open a portal, um portal, abriu um portal interessante através disso. and through that portal E através desse portal, as primeiras aparições agora nós tivemos. came the first sightings. Now we've had sightings throughout history. Nós tivemos as primeiras aparições agora, nós tivemos avistamentos ao longo da história, todos nós sabemos. 1913. Que em 1913, Fátima, poderíamos falar sobre We can talk about that a little later, maybe. sobre isto mais tarde, mas talvez But in 1945, at the end of the war, 1945, no final da guerra, the airmen on the United States os side, aviadores do lado dos Estados Unidos for the Russian side, e também os da Rússia, the Americans labeled them food fighters eles rotularam os americanos como lutadores de alimentos, por quê? because they didn't know what these things were. Eles não sabiam o que eram essas coisas. And I believe this is E eu acredito que isto é o novo, the new advent, if I can use that o term, novo advento, se eu puder usar este of termo, the reemergence do ressurgimento desses anjos caídos, of these fallen angels intermingling once again misturando-se novamente na Terra. on the earth. And of course, they have a breeding É claro, eles têm uma criação, programa. Doutor no livro Jacobs, program. Dr. Jacobs' books highlights no livro de Dr. Jacob destaca Secret Life, for que a instance, vida secreta, por exemplo, about that breeding program. fala sobre esse programa da criação. My books, the Nephilim Trilogy, E os meus livros de trilogia Nephilim falar sobre isso. program, we trace Programa de reprodução, traçamos um absurdo, adoptee who's been abducted through que foi abduzido quando ela, the time she was 4 years old. na época, ela tinha 4 anos. Até dia de hoje, quando ela está em seus 20 anos, And she just wants to get rid of this. e ela só quer se livrar disso. Ela afirma finalmente que encontraram um jeito de parar. Found a way to stop her abductions, which
de parar seus sequestros, que eu acredito que podem I believe can happen, but she's got to podem acontecer, mas ela tem um which we direito de saber o que fazer, certo? Que get entraremos, into that a little bit later as well. que entraremos mais tarde. Então I would never ever have thought of it as some eu nunca pensei sobre isso como algum tipo de engano kind of deception. ou de decepção. But the more I hear Mas quanto mais eu ouço, especialmente sobre os sequestros and e como ocorrem os sequestros, how the abductions occur, that is pointing, I think, então, quanto mais esses sequestros acontecem, então eles estão apontando, eu penso que nessa direção, that we are perhaps being deceived. que talvez estejamos sendo enganados. No, I agree. I think Não the concordo. abductions are Eu acho que os sequestros são very muitos, malevolent. malévolos, maus, qualquer entidade ou qualquer pessoa. Any entity or any person, human or otherwise, that comes into Pessoas humanas ou de outra forma que entra the room and abducts em uma sala e sequestra um de 10 anos de idade 10-year-olds and takes them away. e leva embora, eu quero dizer que é sequestro. That's abduction. Isto é rápido e sexualmente It's sexually molested them. I mean, they amolestável. Quero dizer que eles seriam trancados throw away the key. e jogar fora a chave. Neste país, ainda é exatamente isto. And yet that's exactly what the abductees report. O que abduzidos relatam que estes alienígenas, And creatures do. criaturas que levam eles, They're in a state of paralysis. eles estão em um estado de paralisia e eles se encontram themselves aboard a ship. a bordo de um navio em uma mesa dolorosa. Painful gynecological, if it's a Ginecologicamente, se é uma mulher, female or, sometimes ou você sabe que às vezes it's in the rectum, if it's a male, whatever. é no reto, se é um macho, qualquer que seja, But they go through very, very mas eles passam muito doloroso. painful. There's no anesthetic. Não há agulhas anestésicas nos olhos, quero dizer. The eyes, I mean, all sorts of crazy stuff. Todos tipos de coisas malucas e estas. And these creatures have Essas criaturas parecem não ter to have no compassion. nenhuma compaixão. Também é quando So eles, when they look in their eyes, there's quando like eles olham em seus olhos, há um elo de that happens, and they communicate telepathically. de comunicação telepaticamente. E, na minha opinião, And in my opinion, what we're looking at are o que nós estamos olhando para os nossos seres caídos, beings. We're looking at fallen angels estamos olhando para os anjos caídos que that têm have degressed, de-evolved, que têm devoluído em seus estados. Eles são maus, wicked beyond anything. And são maus além de qualquer coisa. E eles estão they are chegando. coming on the earth. There's an ancient script, Eles estão chegando à Terra, uma antiga escritura, almost 2,000 years há quase 2000 anos atrás, ancient, from one of the ancient no manuscripts de um dos antigos manuscritos do primeiro século. from the first century. And it talks about that in E the fala sobre isso nos últimos dias, latter times, os últimos dias que that haveria there would be signs, great signs, sinais e maravilhas mentirosas viriam, lying wonders would come upon the planet. viriam sobre o planeta. E quando você olha Text and you think about esse texto, você pensa sobre isso. that, we say, well, Porque maybe você that's sabe que dizemos bem. Talvez seja apenas, just a metaphor, às vezes seja apenas uma metáfora. Você sabe o que é isso realmente. And most people don't Significa, a maioria das pessoas nem sabem know what that means. Most people don't even o que isso significa. A maioria das pessoas nem sequer podem pensar nisso. ponder and think about it. Great signs and lying wonders, in Grandes sinais e mentindo maravilhas, na minha opinião, my opinion, will be será the o que eu acredito, a vinda de grande decepção será o fenômeno dos extraterrestres. deception will be the UFO phenomenon when they actually O manifest fenômeno dos extraterrestres, quando eles realmente se manifestarem themselves on the planet for all sobre o planeta Terra, para toda a humanidade, para ver que vai ser mankind to see. It'll be a paradigm shift. uma mudança de paradigma. Eles vão apresentar, And I'm actually working on a book called The Coming e ele diz: eu sou realmente trabalhando, eu estou trabalhando em um livro chamado A Vinda Grande Decepção, Deception or the Luciferian Endgame. ou o Enigma Luciferiano. Eles vão apresentar, What I believe is called, and I've labeled e o que eu acredito que é chamado, e eu tenho relutado, o Evangelho estrangeiro, que é simplesmente the gospel, rotulado, o Evangelho estrangeiro, que é simplesmente which is simply this, that que é one simplesmente isso que nós the aliens usa
alienígenas eram humanos, were humankind's progenitores da humanidade. progenitors. We manipulated you about 20 Nós manipulamos você há cerca de 22 mil a 20 ou 30 mil anos, 20, 30,000 years ago. anos atrás, And gave you this leap e atrás do homem primitivo, e deu-lhes este salto para a frente. forward. O que você acham disso, irmãos, desse vídeo? Eu entendo, irmãos, que esses tal de alienígenas são demônios, ok? São demônios. Isso são demônios. Olha, irmãos, nós vamos ver coisas para o fim dos tempos, como a Bíblia diz que nós não iremos acreditar. E é verdade, essas coisas estão surgindo. Então, esse vídeo veio para mim e eu senti de mandar para vocês, ok, irmãos? Então, vocês ouçam e deixem seus comentários para a glória de Deus, ok? Já está começando a ficar frio e eu vou me cuidar, ok? Fiquem na paz. Um beijo e um abraço grande dessa irmã que vos ama. E sempre trazendo para vocês novidades, né, irmãos? Glória a Deus.